obrigado pela companhia de todos os sábados, você curtindo aí, sintonizado com a gente, curtindo o 95 FM Venceslau pela internet, 95fmvenceslau.com. Você acessa, pode participar pelo nosso WhatsApp, né, o 997666971, DDD 18. Galera, é o seguinte, para você curtindo aí o nosso balzão de todos os sábados, sempre reservamos esse momento, que é o momento da mensagem do dia. Pensar sobre o fim das coisas, coisas que morrem, coisas que se acabam, coisas que têm o seu final, coisas que não são estabelecidas exatamente o tempo em que elas vão durar, não é verdade? Mas eu vi uma frase essa semana, algo muito interessante sobre o maior cemitério de sonhos, né? É o próprio cemitério onde as pessoas estão enterradas. Eu fiquei pensando, analisando aquilo que o rapaz dizia para um grupo de jovens, que no cemitério existem muitas músicas sepultadas, muitos livros sepultados, muitos sonhos sepultados, né? Pessoas que tinham ali músicas que a gente nunca vai ouvir, livros que nós nunca vamos ler, e nós vamos deixando, né, exatamente essas coisas. Primeiro elas morrem dentro de nós e depois elas morrem com a gente. Você sabe que com o passar do tempo, quando somos jovens, crianças principalmente, os sonhos são muito vivos, né? Eles são algo assim que parece que brilha dentro de nós. Com o tempo, eles vão se apagando, até que chega um momento em que eles de fato desaparecem ou ficam sepultados ali, né? Algumas situações é óbvio, né, que a gente acaba sepultando porque a realidade em torno de tudo isso acaba nos mostrando exatamente que aquilo que nós sonhávamos dificilmente se realizaria. Mas tem muitas coisas, eu não digo apenas aquele sonho de ser astronauta, né, coisas que às vezes ficam um pouco distante, não que seja impossível, porque se existem astronautas, qualquer pessoa, né, pode se empenhar, estudar e chegar lá, por que não? Algumas pessoas dizem, mas isso é muito difícil. O muito difícil, a diferença entre muito difícil e impossível é muito grande. O muito difícil é alcançável, o impossível não. O impossível não tem o que fazer, não dá para ir lá. Mas o difícil, ou muito difícil, ou extremamente difícil, é alcançável. Eles não são, sabe, algo que nós não podemos. Pode sim, na verdade a minoria consegue. Mas eu fico imaginando, se um chegou, outros também chegarão. É claro que o empenho, a dedicação, é que na verdade o caminho que se tem para se conquistar aquilo que se quer, para realizar um sonho, para não deixar o sonho morrer, ele é um caminho pouco visto. Só quem está do nosso lado sabe o caminho que você trilha para ter o que você quer, para ser o que você quer. Ou eu posso até melhorar a frase e dizer que só as pessoas que acompanham você de perto sabem o caminho que você trilhou para ser o que você é e para ter o que você tem. Só quem está com você sabe o preço que você pagou pelas coisas que você possui. Eu não digo apenas bens materiais, não. Não estou falando do seu carro, não estou falando de sua casa. Estou falando exatamente dos valores que você tem. E você conhece exatamente essas pessoas quando elas olham para você e sabem e conhecem a sua história. Elas não são pessoas que apenas conhecem a capa do livro da sua história. Não são pessoas que estão vendo você hoje e dizem, ou talvez até tenham coragem de pensar que o que você é, o que você tem, é uma questão de sorte, porque você teve sorte na vida, porque você é filho de quem é, porque o seu pai é fulano, porque sua mãe é beltrano e assim por diante. Na verdade, as pessoas que estão conosco, que carregam, que caminham conosco, são exatamente aquelas que nos ajudam a não sepultarmos os nossos sonhos, desejos, objetivos dentro de nós mesmos e depois levarmos conosco para o túmulo aquilo que nós não conseguimos realizar. Os dias
os horários, minutos, segundos e assim por diante, são exatamente as oportunidades para que as coisas que queremos fazer, conquistarmos, elas sejam feitas. Então, durante o dia, o momento em que você acordou, até o momento em que você vai dormir, é o tempo que você tem chamado presente. E é exatamente dentro desse presente que você recebeu, é que você vai poder preparar tudo o que você quer para conquistar aquilo que se pode. Algumas coisas em muito curto tempo, outras a longo tempo. Mas o importante é ter a certeza no coração de que eu preciso acreditar nos meus desejos, porque se eles estão plantados dentro de mim, algum objetivo existe. A vontade de ser feliz, o desejo de ser feliz, isso não pode simplesmente, para algumas pessoas, parece que fica um pouco distante, porque aquilo que ela quer e o que lhe tornaria feliz são coisas que talvez estejam meio longe, coisas que talvez não vai dar certo, e a ansiedade, a incerteza nos faz triste. Você quer ver uma das situações que eu acho bem complicada e que às vezes a gente vê em algumas famílias? Eu vejo algumas pessoas que têm o maior desejo de ser avô, avó. Talvez já teve uma gravidez difícil, mas conseguiu ser pai, conseguiu ser mãe, e agora fica naquela expectativa muito grande para conseguir agora sentir o desejo, né? Ou melhor, sentir o prazer de ser avô, avó. E aí fica naquela dificuldade, né? Às vezes o filho até da filha estão tentando, não consegue, e fica naquela incerteza, será que eu nunca vou pegar um neto no colo? São coisas que não dependem exatamente de nós, né? Tem outras pessoas ao redor. Isso tudo são coisas que vão mexendo com o nosso interior, mexe com a nossa vida, mexe com a nossa... E aí eu te pergunto, o que você faria exatamente numa situação dessa? Você vai falar, nada, eu não posso fazer nada. Exatamente. Tem coisas que nos fazem muito felizes, mas que não dependem exatamente da gente. E você vê que dentro das mensagens eu sempre gosto de usar os dois pontos. Boa parte das coisas que podem nos fazer felizes depende do nosso esforço, outras coisas não. E nesse caso, quando nós queremos, mas dependemos, o que podemos fazer é incentivar, acreditar e ter certeza de que a vida tem sempre uma maneira de nos presentear. Por isso eu falei que aquilo que é difícil nós alcançamos com os nossos esforços. Mas vou dizer uma coisa para você agora. Aquilo que é impossível, deixe nas mãos de Deus. Ele pode cumprir para você. Existem coisas na vida da gente que elas podem morrer dentro de nós se nós não fizermos nada. Outras podem morrer dentro de nós se nós não acreditarmos, principalmente, e deixarmos às vezes um pouco essa questão de nós querermos fazer certas coisas que não pertencem a nós. Por isso Deus ele é especialista em fazer o impossível, porque o possível ele nos deu a capacidade de fazer. Quando você se deparar com o impossível, eu digo, numa crise, numa situação difícil, numa enfermidade que aparentemente não tem cura, e muitos médicos até chegam ao ponto de dizer, olha, peça a Deus porque a medicina ela vai apenas até aqui, não tem como passar daqui. E aí você se depara com o desespero de ver que as suas condições, os recursos que você tem, não poderão ser suficientes para poder mudar essa situação. Então acredite nisso. As coisas impossíveis, Deus terá o maior prazer em fazê-las tornarem possíveis para você. Mas o caminho que precisamos trilhar, como disse no começo dessa mensagem, é não deixar que os nossos sonhos e desejos morram dentro de nós e deixamos de cumprir com as nossas possibilidades, por mais difíceis que elas possam ser. Quando começamos alguma coisa, olhamos para o tamanho, é como um caminho que precisa ser trilhado, é quando você vai fazer uma viagem muito longa e você fala, eu vou chegar no meu destino daqui 12 horas, 15 horas, 24 horas, enfim... E você fica pensando o caminho inteiro que você tem para percorrer, talvez até dá um certo desânimo, um certo cansaço.
Por isso que às vezes nós olhamos para as dificuldades que existem diante de nós e pensamos que elas são impossíveis. Mas como eu disse, o impossível é especialidade para Deus, mas as coisas possíveis, por mais longa e distante que ela possa ser, caminhe, não importa quanto tempo vai demorar a chegar. E o mais importante não é exatamente o chegar lá, mas o caminho que se leva para chegar aí. Porque o caminho que se leva são as experiências que você vai conquistar durante a trajetória de sua caminhada. A sua vida, não importa quantos anos você tem, todos os passos que você já deu até aqui são experiências guardadas dentro da sua alma para te ajudar e ajudar aqueles que estão contigo nessa caminhada e que de alguma maneira te fortalece e te ajuda a realizar os sonhos e conquistar os objetivos. Eu disse que só os que estão ao nosso lado sabem o preço e o caminho que trilhamos e pagamos para conquistar aquilo que queremos. E eu te pergunto, qual o valor do seu sonho? Quanto custa o que você sonha? Só você saberá o preço. Só você saberá as lágrimas que você vai derramar, só você saberá as noites que você vai perder, só você saberá o preço que isso tem e o valor que isso vai ter. Por isso, o que você já possui e o preço que foi pago, não troque por nada. Não troque o preço que você pagou pela família que tem. Não troque nada do que você tem por coisas que não valem a pena ou por coisas que são momentâneas. Solidifique as suas conquistas com as maiores alegrias possíveis, mas não despreze aquilo que você já conquistou, ansiando aquilo que você ainda não tem. Valorize o que tem e lute pelo que quer, mas valorize o que tem. O futuro não pertence a você. O passado é apenas uma lição que não pode ser mudada, mas pode te ensinar muito a conquistar, a valorizar e não deixar que os seus sonhos morram dentro de você. Um lindo dia, e que esse dia seja especial, e que o brilho do sol seja o acalento para a sua alma, como a poderosa mão de Deus dizendo: o impossível deixe comigo, mas o que é possível, faça. Por mais difícil que possa ser, continue caminhando e lutando, porque no final vai valer a pena.